A gente vai retomar o nosso estudo do Uttaratantra Shastra. Tivemos um contratempo hoje. Eu tive alguns problemas familiares. Mas vamos lá. O Uttaratantra Shastra é um texto, um texto de ensinamentos dados por Maitreya, pelo Bodhisattva Maitreya, para o Bodhisattva Asanga. Asanga era um monge que viveu no século III a.C., e ele não estava conseguindo compreender muito bem a Prajnaparamita e pediu orientações para o Bodhisattva Maitreya. Isso não é uma coisa tão corriqueira assim, né? O Bodhisattva Maitreya vivia no sexto céu, no céu de Tushita. Então teve uma série de eventos até que a Sangha conseguisse ser recebido por Maitreya e receber esses ensinamentos. A essência do ensinamento, que é o que a gente está vendo agora, o seu quarto ponto, a gente está no quarto ponto, que é chamado de Tathagata Garbha. Esse quarto ponto é o que fala da presença em todos os seres da natureza da mente de Buda, que ela existe em germe, por assim dizer, em essência, na mente de todos os seres. E o tratado trata especificamente sobre isso, para que a gente entenda o que é essa mente de Buda que existe em todos os seres, qual a diferença entre essa essência da mente de Buda que existe nos seres ordinários, nos bodhisattvas e nos budas. Qual a diferença que existe entre essas três classes de seres? Nós já vimos sobre a questão quando a gente viu sobre a onipresença da mente de Buda, a gente viu sobre como que ela está presente em todos os seres, que os seres são classificados em seres impuros, puros e mais ou menos puros. Foi do nosso último encontro a gente estava falando sobre isso. Os seres impuros são seres em que existe a mente de Buda, ela é revestida por um monte de impurezas adventícias, que são os nossos processos mentais ordinários, nossas formações kármicas, os nossos pensamentos perturbados, as nossas emoções conflituosas, as nossas visões falsas, né? Os nossos preconceitos. Então, todos esses preconceitos no sentido amplo, né? de ideias errôneas sobre as coisas. Então, como que todas essas coisas são elementos que são impurezas que obscurecem, que fazem com que fique difícil da gente enxergar a natureza de Buda que existe em cada um de nós. Os seres puros, que são os Budas, eles conseguiram eliminar completamente essas impurezas. Então, num polo a gente tem os seres impuros, são seres ordinários como nós. Depois, no outro polo, nós temos os Budas,
que pelo processo do despertar, conseguiram eliminar totalmente esses impedimentos. E no meio do caminho a gente tem aqueles que não são tão puros, mas também não são tão impuros. Esses são os bodhisattvas, aqueles que estão no caminho do despertar, que já conseguiram purificar bastante a sua mente, mas nem não completamente, e ao mesmo tempo conseguiram desenvolver diversas qualidades da mente de Buda, também não completamente. Então eles estão nesse meio caminho. E a gente viu o caminho dos bodhisattvas, que ele acontece ao longo de 10 terras, são chamadas 10 terras de bodhisattvas, onde em cada um desses níveis, um tipo de purificação ela já está mais presente. Isso permite com que na primeira terra de Bodhisattva, os seres, os Bodhisattvas da primeira terra, consigam ter já uma percepção da vacuidade, embora ela não seja estável, ela seja uma muito eventual. Depois, ao longo das mais 7 terras, essa percepção ela vai se tornando mais estabilizada, mais com uma duração maior, com uma intensidade maior. E a partir da 8ª terra de Bodhisattva, 8ª, 9ª e 10ª, a gente já está, nós temos já Bodhisattvas que estão já diante das portas da budeidade, eles já estão no seu processo final, onde o que existe para ser purificado é muito sutil. Os aspectos mais grosseiros da mente já foram eliminados, né? O que se diz que, por exemplo, nos bodhisattvas dessas terras, da 2ª até a 7ª terra, eles já não têm mais a necessidade, eles reconhecem as suas, os seus processos kármicos, eles não têm necessidade de renascer da forma habitual como todos os seres nascem, criando um corpo que depois, mais adiante, vai morrer, como acontece com todos nós. Mas eles se conformam a essa forma de nascimento no mundo para eles estarem mais próximos dos seres e conseguirem ensinar os seres e conduzirem os seres para fora do samsara. Isso estou falando dos bodhisattvas a partir da 8ª terra. Então, até o nascimento desses bodhisattvas é um processo diferente do processo que acontece com os seres comuns. Eles são seres que, por compaixão, sem precisar voltar a nascer no mundo, eles retornam para poder ajudar os seres. E toda a sua vida ela é regida por condições mais especiais que derivam da pureza da sua própria mente, né? Isso foi o que a gente viu sobre a parte da diferença que é a presença da mente de Buda entre os bodhisattvas. E a gente estava vendo agora especialmente sobre a questão da imutabilidade. Era isso que a gente estava vendo. A imutabilidade entre os seres comuns, a imutabilidade entre os bodhisattvas, e agora a gente vai ver a imutabilidade na fase perfeitamente pura dos Budas. O que é isso que a gente está estudando? A gente está estudando uma parte do 4º ponto, que fala sobre a mente de Buda, que está presente em todos os seres, uma parte que trata, que é chamada de os 10 aspectos da essência de Buda. Então, quando a gente começa quando Maitreya começa a ensinar sobre o que é essa essência, essa mente de Buda, o que é essa essência da mente de Buda, esse germe da mente de Buda que está presente em todos os seres,
ele vai falando que essa essência ela tem 10 aspectos. E ele já falou, a gente já viu 8 desses aspectos, a gente está vendo os últimos agora. O nono aspecto é a imutabilidade. O que ele está querendo dizer aqui? Então, a gente viu que um dos aspectos, por exemplo, era a onipresença. O fato de que a mente de Buda se estende por todo o espaço. E da mesma forma como o espaço abrange todo o espaço, ele não se detém em nada, ele envolve todos os objetos, todos os seres, todos os fenômenos. A mente de Buda também, igualmente, ela não se detém em nada. Ela envolve, ela está presente em todos os seres, indiferentemente de suas qualidades, de suas condições, do seu peso, do seu tamanho, da sua distância. Tudo isso são peso, tamanho, distância, qualidades. Tudo isso está na ordem dos conceitos da mente. A nossa mente ordinária, ela classifica as coisas em caixinhas e atribui qualidades às coisas. Essas qualidades atribuídas pela nossa mente têm a ver com a percepção que a nossa mente tem sobre as coisas. Então, nós é que vamos achar que isso é classificado como quente e aquilo é classificado como frio. Outra pessoa pode pensar de uma forma diferente. Isso para mim é perto, isso para mim é longe. Para mim isso é grande, isso é pequeno. Isso está na frente, está atrás. Isso para mim está no leste, isso está no oeste. Todas essas referências, esses padrões, que são essas réguas que são usadas para medir os fenômenos e dar uma qualidade para eles, né, de uma forma bem cartesiana até, né, é um processo mental da nossa mente, o modo de funcionamento dela. Ela se organiza dessa forma. A nossa mente ordinária, certo? Mas quando a gente está falando sobre a essência da mente de Buda, a gente não está falando da mente ordinária. A gente está dizendo que, além dessa mente ordinária, que é como se fosse uma fantasia, uma ilusão que aparece na nossa frente, por trás dessa mente ordinária existe a verdadeira natureza da mente, que não tem relação com esses processos mentais grosseiros. Então, o que nós buscamos é entender que existe uma mente que transcende o funcionamento da nossa mente ordinária. Eventualmente, nós temos experiências em que essa transcendência ela é percebida por nós, na forma de insights, de conhecimentos que surgem na nossa mente do nada sobre uma coisa que a gente não tinha condições de conhecer, decisões que a gente toma, que a gente percebe como eram decisões importantes. Por exemplo, a gente está num determinado caminho, de repente, do nada, a gente toma aquela decisão de desviar desse caminho, pegar um caminho diferente, e a gente vem a saber que, se a gente tivesse seguido por aquele caminho, a gente teria tido um acidente, teria tido algum encontro que poderia produzir uma situação bastante desagradável. Então, a gente sabe que nós estávamos caminhando naquela direção e, de repente, do nada, veio uma coisa na nossa mente que fez com que a gente mudasse de direção. Já aconteceu isso comigo. Acontece com Uma todos vez, nós. mas foi só uma vez na vida também. É. Isso acontece com todos nós, experiências assim acontecem. Muitas vezes a gente não se dá conta dessas experiências, outras vezes a gente atribui isso a uma influência de um espírito, né? Ou de um outro ser, alguma coisa. Ou seja, atribuir a influência de um espírito é exatamente entender que
experiência aconteceu de uma forma que transcende os padrões habituais. Então, a gente está falando de uma transcendência. Então, a transcendência, quer ela seja causada por espíritos de todas as qualidades, quer ela seja causada pela nossa própria mente, ela mostra que é algo que mostra que o funcionamento da mente habitual vai até um determinado ponto. A partir daqui, só a transcendência, ou seja, ultrapassar o limite da mente habitual, é que vai nos permitir ter essa experiência. Então, a experiência da essência da mente de Buda está na área da transcendência. É preciso que a gente transcenda o modo de funcionamento da nossa mente habitual. Essa mente habitual, como eu falei, ela é muito cartesiana e tem uma percepção muito grosseira das coisas, como o conhecimento, pensando no conhecimento produzido pela mente, o conhecimento produzido pela mente conceitual deu origem, por exemplo, na física, à mecânica clássica, em que a gente, observando o movimento dos objetos, estabelecemos leis, né, sobre a gravidade, velocidade e várias outras leis da física, né, da termodinâmica, das até mesmo a visão, a percepção da ótica e da refração da luz, etc. E a gente hoje já percebe que essas leis elas não funcionam num plano muito grande ou num plano muito pequeno, ou seja, elas são circunscritas ao plano de visão que a gente tem. Então, as informações que a gente tem da nossa mente habitual a partir dos nossos sentidos fazem com que a gente enxergue o mundo funcionando dessa forma. Quando a gente busca informações que normalmente a nossa mente não tem essa percepção direta, por exemplo, sobre o movimento dos planetas, das estrelas, ou sobre ações muito microscópicas, a gente vê que essas leis não funcionam mais. Então, a partir daí, se desenvolveu todo um conhecimento dentro da própria física sobre com a relatividade e o conhecimento sobre a teoria quântica e etc., que são explicações que mostram um funcionamento nesse plano maior, né? Mas quando a gente fala sobre esses fenômenos da relatividade ou da mecânica quântica, soam para a nossa mente habitual de uma forma muito estranha. E a gente já parece que aquilo é uma coisa meio estranha, meio doida, né? Mas se a gente fosse deixar a nossa mente conceitual, considerar ela como o certo, nós entenderíamos realmente que a Terra é uma vastidão plana, quadrada, não é redonda. Até poderia ser redonda, mas, em geral, o que a nossa mente vê é uma Terra plana, vasta, plana, e as estrelas e os planetas andando por cima numa cúpula abobadada, circulando por ali. A imagem que se tinha há 2000 anos atrás sobre o conceito de universo, né? Então, isso é o que a nossa mente consegue ver. Só para a gente entender o quanto que a nossa mente conceitual, que a gente coloca muita. A gente tem um apreço muito grande por ela, como uma forma de um instrumento para que a gente adquira informações sobre o universo, ela nos engana, porque ela é limitada. E aquilo que transcende a mente, a mente de Buda, ela ela está além desse processo dessa mente conceitual.
Esse funcionamento da mente conceitual, ele surge da nossa ignorância fundamental. Como nós não percebemos a natureza da mente de Buda que existe em nós, nós olhamos para nós mesmos e nos enxergamos de uma forma restrita, medíocre, e o modo de funcionamento, esse modo de funcionamento dessa mente habitual, né, ordinária, e nós ficamos presos nisso, completamente presos nisso. Então, isso para a gente entender que... E quando a gente fala sobre a mente de Buda, nesse processo, a gente percebe essa mente de Buda como uma coisa tão extraordinária, tão diferente da nossa mente habitual, que a gente pensa, o Buda, ele é assim, né? Mas nós não. Nós nunca vamos ser assim. Até que eu consiga ter essa mente do Buda que abrange todo o espaço e que percebe as coisas como elas são, que está fora dos padrões do tempo e do espaço. Isso é tão estranho para nós, é tão estratosférico, que a gente até considera algo como meio mitológico, né? O Buda, eles dizem, né? Mas assim, que se diz que o Buda... E a gente tem a tendência de querer perceber o Buda como se ele fosse um ser ordinário como nós. E nisso a gente comete alguns equívocos, porque esses seres, o Buda, sendo um ser ordinário como nós, ele não teria a expressão, a vivência desse aspecto completamente puro da sua mente. Ele viveria de uma forma também meio contaminada como nós, né? Então a gente busca atribuir emoções e percepções bastante ordinárias ao Buda quando a gente fala sobre a vida do Buda e etc. Enfim, essa experiência da mente de Buda tão estratosférica para nós, ela também foi percebida por diversos outros seres que alcançaram níveis diferentes de despertar. E esses seres relataram suas experiências, né? A gente tem muito recentemente, no século passado, né, a história do Yogananda. A gente tem na autobiografia do Yogananda um momento em que ele descreve uma experiência que ele teve, que foi uma experiência fugaz, né, onde ele, de repente, percebeu a sua mente abrangendo a totalidade do universo, né, a totalidade dos planetas, e todos os planetas, ele tinha consciência sobre todos os planetas girando dentro da sua mente. E, ao mesmo tempo, ele tinha também consciência sobre cada folha de grama que existia no mundo, sobre todos os seres, as formigas, os insetos, as pessoas, todos os seres do mundo. A consciência dele abrangeu esse todo, essa totalidade, né? Isso foi uma experiência concedida pelo seu mestre, né? O mestre dele, através de um processo que envolve as energias sutis do corpo, ele proporcionou, alterando essas energias sutis do corpo do Yogananda, ele proporcionou que o Yogananda tivesse essa percepção, essa visão, né? Esse samadhi, né? Que é o que como a gente chama. E depois, quando o Yogananda voltou desse samadhi, ele voltou para o modo de funcionamento habitual da mente dele. Mas ele teve uma experiência que mostrou que a percepção de mundo que ele tinha estava totalmente equivocada, porque ele conseguiu ver o mundo de uma forma diferente, né? Ele teve a experiência disso. Isso não...
Isso significa que Yogananda alcançou o estado de Buda? Não. Significa que ele teve uma experiência sobre a mente abrangendo todo o espaço. Isso a gente chama, nas níveis das etapas da meditação, a gente chama aquela etapa da meditação onde você tem a consciência do espaço sem limites, e na etapa seguinte você tem a experiência da sua consciência sem limites, que abrange toda a totalidade do espaço. Uma consciência que não tem limites. Ou seja, ela abrange o todo. Então, essa foi a experiência que ele teve. Para alcançar o estado de Buda, existem ainda níveis mais profundos de aprofundamento mesmo da experiência meditativa, que é o que a gente chama da não consciência e depois a nem consciência nem inconsciência. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso não é, portanto, uma lenda sobre uma pessoa que teria vivido há 2.500 anos atrás e que teria tido essa experiência. A gente está falando de alguém que há 50 anos atrás estava entre nós contando como que ele experimentou essa é alguém que vivia entre nós, né? E que nos trouxe ensinamentos bastante profundos. É um ser ordinário que teve, claro que o Yogananda a gente teria que classificar ele mais como um bodhisattva, né? Porque ele tem qualidades, já tinha uma purificação da sua mente para que isso pudesse acontecer. Mas é alguém que trouxe essa experiência para nos mostrar como isso é algo que é palpável, é próximo de nós, é alcançável. Não é uma experiência totalmente absurda, né? Mas normalmente a gente, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições, as nossas ações errôneas que nós fizemos nessa vida, e algumas nós consideramos completamente imperdoáveis e achamos que nós não merecemos. Não, eu fiz coisas tão erradas que eu não mereço experimentar o despertar a mente de Buda. Isso é um absurdo extremamente total, né? Não existe nada que a gente possa fazer não existe nada que possa acontecer conosco, que a gente possa fazer que nos exclua da experiência, da possibilidade de alcançar a mente de Buda. Por quê? Porque a mente de Buda não se detém em lugar nenhum. Ela não cria obstáculo, ela é desobstruída, ela preenche todo o espaço e todos os seres. Não importa o que o ser tenha feito, a mente de Buda entra dentro, está dentro dele, preenche. Não existe um lugar no universo onde a gente pode dizer: aqui não existe a mente de Buda. Não existe esse lugar. Toda a vastidão do universo é preenchida pela mente de Buda. Esse é a ideia, o conceito do que a gente chama da onipresença da mente de Buda. Ela não se detém em nada, ela não tem barreiras, não tem entraves. Ela vai exatamente por toda a parte, ela preenche a totalidade. Mas vamos seguir aqui o nosso texto, né? E aí a gente vai estar costurando todas essas ideias. Aqui a gente já está na estrofe 79 do texto em sânscrito, né? E 68 do tibetano. O texto diz assim: a budeidade, seja o estado de Buda,
é imutável por natureza, pois ela tem qualidades inesgotáveis. Ela é um refúgio para o mundo, para os seres, pois ela dura sem limites no futuro. Ela é sempre sem dualidade, pois ela é sempre sem conceitualização. E, enfim, ela tem a qualidade de ser indestrutível, pois sua natureza é incriada. O que é que ele está falando aqui? Primeiro, ele está falando da mente de Buda no Buda, né? Mas isso, ele ainda está falando sobre a mente de Buda, que também está presente em todos os seres, mas quando ela está presente no Buda, como ele já purificou todos os aspectos grosseiros da mente conceitual, ela aparece com toda a sua expressão completa. A budeidade, a mente de Buda, é imutável por natureza, pois ela tem qualidades inesgotáveis. O que ele quer dizer com isso? Que ela não, como ela é imutável, ela está presente da mesma forma em todos os lugares. Não existe um lugar onde ela está mais e um lugar onde ela está menos. Ela está igualmente em toda parte, igual, imutável. Ela não diferencia um lado para outro, ela não escolhe estar mais presente num ponto do que no outro. A questão, por que que o Buda tem a mente dele tão plenamente desenvolvida assim, e por que que nós temos ela tão limitada? Não é porque a mente de Buda prefere ficar mais nos Budas do que nos seres ordinários. Ela está igualmente nos Budas, igualmente em nós, nas formigas, nas aranhas, em todos os seres. E nos bandidos, da mesma forma. Igualmente, da mesma forma. Não está nem mais nem menos em lugar nenhum desse. A diferença é que, como os Budas purificaram a sua mente ordinária, não existe nenhum empecilho para que a mente de Buda possa se mostrar exatamente como ela é. Então, nós olhamos para os Budas e vemos a mente dele irradiando com todo o seu esplendor, né? Os seres ordinários, nossa mente ordinária está tão envolvida em emoções perturbadoras, ideias falsas, formações kármicas, etc., que isso obscurece e não deixa que a mente de Buda se mostre em nós com toda a sua totalidade. Da mesma forma, como a gente já viu esse exemplo, da mesma forma como o sol no céu. O dia que tem muitas nuvens no céu, a gente não vê o sol. Isso não quer dizer que o sol não exista. Os dias que as nuvens saíram, como essa época agora aqui do inverno, que a gente tem um céu sem nuvens, o sol se mostra com toda a sua glória. Tem mais sol agora do que antes? Alguma coisa mudou no sol? Não mudou nada no sol. Mudou para nós que estamos do lado de cá da capa de nuvens, e quando nós não temos nuvens, nós vemos com perfeição o Buda. Quando tem nuvens, a gente não enxerga o sol, então a gente vê os bandidos, as formigas, as aranhas, nós mesmos, etc., né? Então, a mente desses seres, né? Então, a diferença não está no sol, a diferença está num espaço entre o Sol e o observador. A diferença aqui não está na mente de Buda, ela é igual. Ela está num espaço que está entre a mente de Buda e nós, os observadores. Esse espaço é ocupado pela mente conceitual. A mente conceitual são as nuvens que turvam o nosso céu, né? As nossas emoções que passam, que nos perturbam completamente, né? Então, ela é imutável por natureza, ela não muda.
porque as qualidades dela são inesgotáveis. As qualidades da mente de Buda são completas e não desaparecem, né? A compaixão dos Budas, o amor dos Budas, a sabedoria dos Budas, o poder dos Budas, a proteção dos Budas, todas essas qualidades são plenas e completas. Segundo item aqui, ela é um refúgio para o mundo, para os seres, pois ela dura sem limites no futuro. Aqui são as diferençazinhas pequenas de tradução. O que ele está dizendo é que ela tem uma duração no futuro, ilimitada no futuro. Ela não. Isso significa que. Por que ela é uma proteção para os seres? O passado não interessa para a gente agora, né? Ela é uma proteção para os seres porque, por todo o futuro, ela sempre vai estar lá imutável. E não vai ter um momento no futuro em que não vai ter mais a mente de Buda. Se tivesse esse momento em que ela se interrompe no tempo, ela não poderia ser um refúgio para os seres, porque ela seria refúgio só até aquele tempo. Depois ia deixar os seres abandonados por si mesmos. Então ele está dizendo, ela é um refúgio para o mundo, para os seres, porque a duração dela é ilimitada. Então a gente já tem uma outra característica da mente de Buda, além dela abranger todo o espaço, que é que ela abrange toda a totalidade do tempo. E o terceiro ponto, ela é sempre sem dualidade, pois ela é sempre sem conceitualização. A conceitualização é um modo de funcionamento da nossa mente ordinária. A mente transcendente não conceitualiza. Veja bem, a conceitualização vai fazer com que eu pegue esse objeto e dê um nome para ele. Isso é um Vajra, isso é um Dorje. Acabei de emitir um conceito. Eu estou dizendo isto é, também tem um texto, uma frase falando. Isto é um dorje, isto não é um sino, isto não é um pedaço de madeira, isso não é um pano, isto é feito de metal, isto é de um metal dourado, isto é um objeto que fica sobre a mesa dos lamas ou sobre o altar. Tudo isso que eu estou falando são conceitos, mas nenhum desses conceitos substitui o objeto. Tudo isso são coisas, invenções da nossa mente, atributos da nossa mente. Mas imagina, todas essas palavras que eu fiz, que eu falei, elas conseguem substituir 1% do que é o objeto? Não, são apenas palavras. Se a gente pegar pessoas que falam uma outra língua, essas palavras não têm sentido nenhum. E mesmo para as pessoas que usam o mesmo código, né, que usam a mesma língua, elas são apenas palavras. A nossa mente conceitual substitui os objetos por palavras que falam sobre qualidades que ela enxerga nesses objetos, né? A mente transcendente não tem palavras, ela não utiliza palavras. Ela, ela percebe o objeto tal como ele é. Ela não fica comentando ele, dizendo se ele é grande, se é pequeno, se é bonito, se é feio, se está perto, se está distante, se eu gosto, se não gosto, se é quente, se é frio. Tudo isso é a mente conceitual que faz. Então, a mente transcendente, que é o que a gente está vendo, que é aquilo que a gente chama da mente de Buda, ela observa o objeto e ela vê a totalidade do objeto e pronto, ela não precisa de elaborar conceitos sobre o objeto. Os conceitos são pensamentos, são estruturas mentais relacionadas com a linguagem, com as palavras,
que a gente atribui às coisas e a gente substitui as coisas pelo conceito. Por exemplo, quando eu olho para esse objeto, eu chamo ele de um Dorje ou de um Vajra, a partir daí o objeto já virou um código. Então, toda vez que eu falar Dorje, Vajra, eu estou falando sobre esse objeto aqui, mas ele não está presente, só está presente a minha palavra. E aí eu vou escrever textos falando sobre os Dorjes, sobre os Vajras, etc. E tudo isso tá na minha mente. Mas cadê o objeto? O objeto já nem está mais presente. Só está presente as palavras dentro da minha mente. E se a gente... As palavras, se eu falar para vocês sobre um limão e sobre cortar esse limão e tomar o suco do limão, a gente pode ter até uma ideia que aparece na nossa mente. Mas essa ideia nunca vai substituir o sabor do suco do limão e a experiência de tomar um suco de limão. Mesmo que a gente já tenha tomado no passado, a gente só tem a memória daquilo. O momento, o fato de tomar no presente é insubstituível por nenhuma palavra, né? Então, por isso, a mente de Buda é sem dualidade, porque ela percebe os objetos tais como eles são, na sua unicidade. Não existe dúvida, não existe mais ou menos, não existe quase ou sempre, não tem, não tem talvez. As coisas são como elas são e pronto. Não existe dualidade, a mente não fica confusa com possibilidades, porque tudo já está imediatamente dado ali. Enfim, ela tem a qualidade de ser indestrutível, pois a sua natureza é incriada. Essa qualidade de ser indestrutível, de não acabar da mente de Buda, surge do fato dela não ter sido criada, ela não teve um início. Todas as coisas que têm um início são fruto de causas e condições. Quando a gente reúne as causas e as condições, a gente pode iniciar uma coisa, começar uma coisa. Quando as causas e as condições não estão presentes, o fenômeno não acontece, ou ele deixa de acontecer. A mente de Buda não tem causas e condições, não tem nada que faz com que a mente de Buda apareça. Ela está presente por todo o espaço, e ela está presente por todo o tempo. Não teve um momento em que ela começou. Ela está presente desde tempo sem começo. Essa ideia de começo do tempo é uma ideia da nossa mente conceitual. Quando a gente fala na mente de Buda, ela se estende pela totalidade do espaço e a totalidade do tempo. A ideia de tempo como passado, presente e futuro é uma ideia limitada relacionada com os conceitos da nossa mente conceitual. A mente de Buda transcende esses conceitos passado, presente e futuro. Não tem passado, presente e futuro. Ela tá aí pronto, né? Passado, presente e futuro faz sentido para os objetos ordinários que são construídos, depois eles são destruídos, se desfazem, né? Para os seres ordinários como nós, que temos um nascimento e temos uma morte, né? Aí a gente mede esse tempo de existência do fenômeno e então a gente tem esse tempo de existência do fenômeno. A mente de Buda não tem esse tempo limitado de existência, ela permanece pela totalidade do tempo. Então, se ela não tem um começo, ela não tem um fim. Essa foi uma das primeiras percepções
do despertar do Buda. Ele percebeu que as pessoas morrem porque elas nascem. E que se você não nascer, você não morre. Isso parece prosaico, bobo, mas é extremamente profundo, né? Só as coisas que nascem morrem. E daí ele percebe a mente de Buda, como é uma mente que não nasce, ela não morre. Ela não tem um momento onde não existe a mente de Buda que depois ela passa a existir. Se fosse assim, não seria a mente de Buda, porque a mente de Buda ela não tem um limite que antes disso não havia mente de Buda. Depois disso não vai haver mais mente de Buda. Ela não está presa nesses limites, né? É por isso que quando ele encontra os primeiros discípulos dele em Varanasi, no Parque das Gazelas, a primeira coisa que ele fala é: eu encontrei a resposta. Eu abri os portões da imortalidade. A morte já não existe mais para mim, né? E é possível para todos, né? A grande busca do Buda era para resolver três problemas insolúveis até então: a doença, a velhice e a morte, né? Então, quando a gente vê que essa qualidade de ser indestrutível da mente, ela vem porque ela é incriada, então ela não pode ser destruída. Deixa eu ver o tempo aqui, tá bom. Na estrofe seguinte, a gente vê o texto diz assim: essa natureza de Buda não nasce, não morre, não é atingida pela doença e não envelhece, em razão de sua eternidade, de sua perpetuidade, de sua quietude e de sua imutabilidade. Falou exatamente sobre as três condições que o Buda estava pesquisando, estava buscando quando ele resolveu se dedicar à prática espiritual. Essa natureza de Buda, ou seja, a mente de Buda que existe em todos os seres, ela não nasce, a gente já viu isso, entendemos, não morre, porque se ela não nasce, ela não morre, não é limitada pelo tempo, não é atingida pela doença. A doença, ela está relacionada com a nossa mente conceitual, as nossas formações kármicas, as nossas tendências kármicas, os nossos pensamentos perturbados, as nossas visões falsas, as nossas emoções, todas esses processos mentais perturbam a nossa mente. E uma mente perturbada, ela se reflete no corpo e ela produz doenças no corpo. As doenças, todas as doenças, são produzidas pela mente. A totalidade das doenças são produzidas pela mente. Nosso corpo tem uma regulação de uma regulação que faz com que qualquer agressão que ele receba, ele consegue rebater essa agressão. Ele tem sempre, então, seja uma agressão física por calor, frio, etc., ou seja, uma agressão biológica, né, por alguma vírus, bactéria que seja também. Uma mente perturbada perturba a capacidade do corpo de se reorganizar e de manter a sua homeostase. Então, as doenças se manifestam aí. Falando de uma forma mais grosseira, é, existe um entendimento bastante delicado que explica isso tudo, né? Da mesma forma, a gente fala, mas e as doenças genéticas? Sim, as doenças genéticas são produzidas também por uma perturbação da mente. Essa perturbação da mente que faz com que o corpo, na hora dele estar sendo produzido, ele está se construindo, ele adquira as condições para ter essas determinadas condições kármicas, né, que vão
que vão se manifestar em doenças genéticas também, né? Enfim, a doença ela está na esfera da mente conceitual. Quando a gente transcende a mente conceitual, a gente transcende, as doenças desaparecem. É interessante, lembrando também do Yogananda, que é uma experiência muito recente, que ele fala que depois que ele começou a prática da meditação com as orientações do guru dele, depois dessa experiência do Samadhi, ele fala que o corpo dele mudou, né? O corpo dele, que era magrinho e frágil, ele se tornou um corpo com uma estável, um corpo forte e estável. A mudança, a mente, o corpo, ele responde à mente, não só nas ações, né, nos movimentos da gente, assim, voluntários, mas também na nossa própria constituição, né? A própria... E o Yogananda não fez exercícios, né? Não ficou fazendo academia para ficar fortinho, né? A mente dele alcançando um nível de estabilidade, ela projeta uma imagem de estabilidade, uma imagem corporal forte e com e o corpo se sente tranquilo ali, porque você tem uma influência estável da mente. Então ele se adapta a essa, ele responde a essa influência da mente e ele consegue se estabelecer bem. Mas se você tem uma mente instável, que uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está ali, essa instabilidade se reflete no corpo. Então ele não consegue ter uma estrutura estável, né? Isso a gente vê quando a gente estuda a meditação. Quem está fazendo o recebendo os ensinamentos, né, de preparação para o retiro, a gente está vendo justamente essa questão da meditação e como que a postura do corpo altera, corrige a postura da mente, e como que a postura da mente corrige a postura do corpo. Mente e corpo são muito é, intrinsecamente ligados, né? Então tá, ela não é atingida pela doença. E também a mente de Buda não envelhece em razão de sua eternidade. Aqui a palavra eternidade foi a palavra escolhida para traduzir um conceito que é ausência de tempo. E o que ele está querendo dizer é que esse conceito do tempo que a gente tem, de um tempo linear que caminha do passado para o futuro, essa ideia de tempo é uma ideia da mente conceitual. A mente de Buda, ela transcende essa visão de tempo. Então, essa eternidade que a gente chama da mente de Buda, ela é não é que que ela tem uma duração pela totalidade do tempo. A eternidade aqui, o conceito de eternidade significa que a ideia de tempo não faz sentido para a mente de Buda. Não que ela dure por todo o tempo, porque não tem tempo. Para a mente de Buda não existe tempo. Tempo é um conceito da mente ordinária. Então, a mente de Buda está liberta do conceito do tempo. E isso, então, para a gente que funciona na mente ordinária, a gente chama isso de eternidade. Mas é mais do que isso, né? Então, ela não envelhece em razão dela não estar, do tempo não fazer sentido para a mente de Buda. Ela está além do tempo. Por isso, ela é sempre a mesma. Envelhecer significaria ela mudar a sua natureza ao longo do tempo, né? Em razão da sua eternidade, de sua perpetuidade, de sua quietude e sua imutabilidade. A perpetuidade, que significa que ela é estável, a mente de Buda é estável e permanente.
perene, ela não tem uma duração no sentido do tempo. Ela tem a duração da mente de Buda é uma duração transcendente, porque o conceito de tempo é um conceito da mente ordinária. A mente de Buda está além do conceito de tempo. Ela tem uma permanência. Ela está ali e pronto. Isso é visto como duração quando a gente pensa que, quando a gente projeta uma ideia de tempo. Então, a gente projetando uma ideia de tempo, a gente vê a mente de Buda durando por todo o tempo. Mas para a mente de Buda, o tempo não faz sentido. Então, no nível absoluto, essa permanência da mente de Buda é algo que transcende o conceito de duração e de tempo. Mesmo o conceito de espaço. A mente de Buda também, o conceito de espaço também é um conceito da mente ordinária. A mente de Buda, ela está na transcendência do tempo e na transcendência do espaço. De sua quietude e de sua imutabilidade. O que é essa quietude? Como ela não é perturbada pelos conceitos, os conceitos da mente ordinária colocam a nossa mente ordinária no estado de contínua conflitos. As ideias sempre produzem conflitos e uma oposição de pensamentos, pensamentos a favor, pensamentos contra, pensamentos que definem de um jeito, outros que definem de outro jeito. Então, existem uma briga entre todos esses pensamentos para saber quem que consegue vencer aquela batalha naquele momento, etc. Esse conflito, essa guerra dentro da mente, ela só acontece na mente ordinária. A mente de Buda não tem isso, porque as coisas são do jeito que elas são e pronto. Não tem o que discutir. Né? Então, isso mantém a mente de Buda num estado de paz e de quietude. Essa quietude é uma palavra que também representa o estado de pacificação, aquilo que a gente chama de nirvana, quando você extingue o sofrimento, quando você extingue os conflitos, extingue as guerras mentais, você tem um estado de pacificação, onde não existem conflitos. E a sua imutabilidade. Então, tanto pela quietude, porque ela está além desses processos mentais perturbados, como também pela sua imutabilidade. Ela não muda. Que poderia ser assim. Vamos supor, a gente tem as coisas, vamos supor que os fenômenos continuem sempre estáveis e a mente está aqui observando os fenômenos todos estáveis. Mas ao longo do tempo a mente vai mudando. Se ela vai mudando, chega um momento em que ela mudou e que é como se aqueles fenômenos tivessem mudado, né? Ela mudou e passa a ver as coisas de uma forma diferente. Então, essa alteração no funcionamento da mente produziria uma mudança de estado, uma mudança de percepção, uma mudança de visão, alguma coisa assim, e isso geraria uma, uma desordem ali, né? Então, isso não acontece na mente de Buda, porque ela é exatamente a mesma o tempo todo e em todo lugar, ela não muda. Então, ela está sempre observando os fenômenos do jeito como os fenômenos são e pronto. Por isso, essas duas qualidades, da quietude e da imutabilidade. Na estrofe seguinte, eles ainda elaboram, já é mais um comentário do Asanga sobre esse ensinamento do Maitreya, né? Esse texto é o comentário do Asanga sobre os ensinamentos que ele recebeu de Maitreya. Então ele vai dizer aqui:
Essa natureza não nasce, mesmo no meio de um corpo de natureza mental, em razão de sua eternidade. Ela não morre, mesmo no meio de uma inconcebível transformação, em razão de sua perenidade. Ela não sofre, mesmo por impregnações kármicas ou de doenças sutis, em razão de sua quietude. E ela não envelhece pelos sanskaras perfeitamente puros, em razão de sua imutabilidade. Então, ele volta para falar o porquê que a mente de Buda não é perturbada por esses fenômenos em função de suas qualidades, né? Vocês veem o que ele diz. Ela não nasce, mesmo no meio de um corpo de natureza mental. O que ele está querendo dizer aqui é que se a gente conceber um corpo mental, um corpo feito de mente, dentro desse corpo de mente nasceria a mente de Buda. Ele está dizendo, não é assim, não é isso. A mente de Buda não nasce dentro de um corpo mental. Ela já existe desde sempre. Não, não. Oi? Diz que não se pode confundir esse samadhi com alcancei, sou Buda agora. Ele seria produzido, portanto, poderia já estar dentro do samsara. Sim, porque é produzido, né? É exatamente o contrário. É esse corpo de natureza mental que nasce dentro da mente de Buda. A mente de Buda está presente o tempo todo. Esse corpo mental que nós possuímos nasce dentro da mente de Buda. Ele só consegue nascer porque está dentro da mente de Buda. Quando se reúnem as formações kármicas necessárias, um corpo mental aparece e depois, num outro momento, aparece um corpo físico. Então, como ela é eterna, né, naquele sentido de ela não tem limites no tempo, ela não nasce nem mesmo dentro de um corpo mental. É exatamente o contrário que acontece. É o corpo mental que é produzido, que nasce dentro da mente de Buda. Segundo, ela não morre nem mesmo no meio de uma inconcebível transformação. É como está no texto em sânscrito. No texto em tibetano está dizendo assim, ela não morre nem mesmo no meio de um vir a ser, de uma morte ou de uma transmigração. Então, essa inconcebível transformação é o mesmo que uma transmigração ou uma morte. Ou seja, no momento que o nosso corpo está morrendo, que está acontecendo o processo da morte, e que a gente vai passar de uma existência para outra existência, a mente de Buda não morre nesse processo. Mesmo quando o corpo que está ligado, que nasceu e, portanto, está sujeito à morte, e a nossa existência aqui, criada, onde a gente criou um eu, etc., que a gente vai passar para um outro tipo de existência, esse processo acontece com esses fenômenos, porque são fenômenos complexos, não é? Porque são fenômenos causados, eles são produzidos por causas e condições, eles não são compostos, fenômenos compostos, né? Então, acontece a morte do nosso corpo, acontece a morte do nosso eu, mas não acontece a morte da mente de Buda. E é a mente de Buda quem vai carregar as formações kármicas de uma existência para outra existência, para que na próxima existência um novo eu se estabeleça e um novo corpo se estabeleça. Esse novo eu que vai se estabelecer, ele surge de causas e condições. As causas desse novo eu são o modo de funcionamento da mente da vida anterior. Por isso é que é uma continuidade. Não é? Não são o fato do eu morrer junto com o corpo,
não significa que existe uma interrupção nesse processo e que um novo eu que vai surgir na nova existência do novo corpo ser alguma coisa que não tem relação nenhuma com a nossa existência anterior. Não, isso não faz sentido, né? Durante a existência, nós criamos hábitos mentais e formações kármicas. Esses hábitos mentais, que são vão na próxima existência, eles vão emergir como formações kármicas e vão conformar um eu de acordo com o modo de funcionamento da mente que a gente tinha na vida que ficou para trás. E é por isso que a gente consegue, alguns fenômenos acontecem, que crianças ou mesmo pessoas maiores conseguem se lembrar dos fatos da existência anterior, porque isso tudo está guardado, né, nesse contínuo mental. E existe uma continuidade que vem pelo processo dessas dos hábitos mentais das formações kármicas. Isso é que dá essa continuidade. É por isso que, se eu sou uma pessoa que eu passo a minha vida toda tocando instrumento, fazendo música, fazendo música, fazendo música, fazendo música, eu vou morrer, mas todos esses hábitos mentais de fazer música vão ser carregados para o pro meu novo corpo. Então, fazer música vai ser uma coisa que vai ser uma característica fundamental do novo eu que vai surgir. Então, eu provavelmente, já com 3, 4 anos de idade, eu vou estar fazendo música, vou estar tocando piano, porque a minha mente já está construída nisso, né? A gente fala, nossa, uma criança pequena nunca aprendeu a tocar, né? Aprendeu sim, ele aprendeu a tocar na vida anterior, né? Por isso é que ele toca agora, né? Porque as formações kármicas estão presentes. A mente dele já está toda construída de uma forma a tocar, né? Como andar de bicicleta, né? A gente. Então tá. Então a gente viu aqui, a mente não é a mente de Buda que morre. No mesmo durante o processo da morte, ela não morre porque ela não é atingida pela morte. O que é atingido pela morte é aquilo que é composto, né? O corpo, o eu, essas coisas. E em razão da sua perenidade, ou seja, a mente de Buda, ela permanece sempre ao longo do tempo, ao longo do espaço, que são conceitos da mente conceitual, né? Mas ela permanece. Terceiro ponto, ela não sofre, mesmo por impregnações kármicas ou doenças sutis, em razão da sua quietude. Então, ele está dizendo aqui que as nossas impregnações kármicas produzem perturbações no funcionamento da nossa mente conceitual. E essas perturbações kármicas produzem doenças sutis, que são modos de funcionamento da mente que são nefastos, deletérios, perturbadores, que são patológicos. Esses modos de funcionamento da mente acabam produzindo doenças no corpo. Então, esses modos de funcionamento da mente são formações kármicas, são hábitos mentais equivocados, né? Uma pessoa, falei sobre alguém que toca música, mas uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de matar, 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 vai trazer essa formação kármica na sua próxima vida. Isso vai mostrar que ela vai ter um estado em que ela vai ter a tendência a continuar matando, né? E, além dessa tendência a continuar matando, ela vai ter uma vida extremamente frágil, porque ela está sempre, toda vez que ela mata, ela fere a sua própria vitalidade, né? Porque toda ação que a gente faz acontece primeiro dentro da nossa mente. Então, antes de você conseguir matar o outro ser,
você já agrediu a sua vitalidade, ela foi impactada, e então você atinge outro ser. Então você vai nascer com uma mente com uma vitalidade bastante fragilizada e com uma tendência de matar, então você vai ter uma série de doenças causadas por isso. Essas doenças e essas impregnações kármicas, elas afetam a mente ordinária. Elas não afetam a mente de Buda. Por quê? Por causa da quietude. A mente de Buda, ela está além desses conflitos gerados pelas impregnações kármicas e além desses conceitos equivocados das nossas visões falsas. Essas visões falsas são conceitos que estão na mente ordinária, conceitual. Então, a nossa mente ordinária, ela é perturbada. A mente de Buda que existe em nós, ela é paz e quietude. As nossas doenças, as nossas perturbações conceituais e de pensamentos, etc., têm a ver com a nossa mente ordinária, não afetam a mente de Buda. E, por fim, ela não envelhece, mesmo pelos sanskaras perfeitamente puros, pelas realizações puras, em razão da sua imutabilidade. Ele está dizendo que, mesmo durante os processos de purificação os sanskaras são esses elementos que formam o nosso eu, né? Que são a forma, as sensações, as percepções, as formações kármicas e as consciências. Mesmo que durante o processo de purificação desses elementos, que vai acontecendo quando a gente vai purificando a nossa mente conceitual, não existe um processo de envelhecimento da mente de Buda. Existe um processo de envelhecimento do nosso corpo e da nossa mente ordinária. Ela passa por um envelhecimento, mas esse envelhecimento não atinge a nossa mente de Buda. Por quê? Porque ela é imutável, né? Então, o processo de purificação dos sansaras modifica dos sanskaras, modificam os sanskaras, que são esses elementos que eu falei. Mas a mente de Buda, ela é imutável, ela não se modifica. Então, ela não passa pelo processo de mudança de estado. Vou pegar só mais um trecho aqui, que tem a ver com o que a gente viu. Se tomarmos assim 2 a 2 e na ordem esses 4 versículos, que foi o que a gente fez, a gente pegou de um e de outro, essa natureza de Buda é então conhecida como pertencente ao domínio do incriado, em razão de sua eternidade, etc, etc, etc. Então, esse aspecto da mente de Buda de ser incriada faz com que ela não passe pela morte e também não sofra os processos da doença e do envelhecimento. Ligando isso com a busca do Buda de solução para esses problemas, a gente entende que o estado de Buda, quando você consegue purificar todo o funcionamento da sua mente conceitual, você atinge um estado onde essas mazelas não existem mais. Então, não existe, se não existe nascimento, porque a mente é incriada, se não existe morte, porque a mente, por ser incriada, ela não tem um fim, ela é permanente, se não tem doença, porque ela está além desses conflitos mentais, e se não tem envelhecimento, porque ela é imutável, todos esses processos, nascimento, morte, doença, envelhecimento, são processos relacionados com o funcionamento da nossa mente conceitual, que é o que faz com que a gente viva no samsara. Então, quando a gente consegue purificar essa mente conceitual completamente, todas essas coisas desaparecem.
Então, para quem alcançou o estado de Buda, não existe nascimento, não existe morte, não existe doença, não existe velhice. Pegando da vida do Buda, mas o Buda ele foi envenenado antes de morrer, ele ficou doente antes de morrer. Não, o Buda não aconteceu nada disso. O Buda, quando ele percebeu que não havia mais necessidade da sua existência, que tudo que ele tinha para ensinar já tinha sido ensinado, que não havia ninguém que tivesse demandando que ele permanecesse mais tempo. Ele perguntou 3 vezes para o Ananda, falou 3 vezes para o Ananda que se alguém pedisse para o Buda permanecer no mundo, ele permaneceria por mais alguns kalpas. E o Ananda falou, legal, bom saber, mas não pediu para ele ficar, né? Então, ninguém pediu para que o Buda permanecesse. Então, o Buda falou, bom, então está na hora de ir. Ele desligou o canal vital que mantinha a vitalidade do corpo. Ele falou, então, vou desligar e agora eu vou viajar para minha terra natal, porque eu quero morrer na minha terra natal. Quero deixar meu corpo na minha terra natal. E avisou para o Ananda, estou indo embora. E aí ele fez a última viagem. Durante a última viagem, quando ele passou por um pouco antes de chegar em Kushinagar, ele passou por um vilarejo, um dos alunos dele, que conhecia medicina, numa tentativa desesperada, utilizou medicamentos ayurvédicos que já existiam na época, que eram extremamente fortes e que para poder ver se conseguia reverter o processo e fazer com que o Buda conseguisse permanecer vivo, né? O Buda aceitou que ele fizesse isso, né? Então ele fez para o Buda um alimento feito com um cogumelo, que é um cogumelo que os porcos gostam de comer, por isso ele fala de a delícia de porcos, era o nome desse cogumelo, mas que era um cogumelo venenoso. Então ele fez esse alimento, o Buda sabia o que era, o Buda ingeriu o alimento e não resolveu, não surtiu efeito. Mas isso foi depois dito que ele teria sido envenenado e por isso ele morreu. Sendo que alguns meses antes ele já tinha cortado a veia vital do seu corpo, né? E antes de morrer, também, que na verdade o Buda não morreu, né? Mas antes dele deixar esse mundo, ele ainda avisou para os discípulos que ninguém deveria recriminar esse rapaz, porque não foi isso que causou a partida dele, né? Isso está no Mahaparinirvana Sutra, né? E depois, então, por que a gente fala que o Buda não morreu? Porque o corpo do Buda morreu, porque o corpo do Buda nasceu, pode-se dizer isso, mas nasceu de uma forma meio miraculosa, será que nasceu mesmo, né? Então, há uma controvérsia aí. Mas o Buda não morreu porque a mente de Buda não morre. Ele estava além da morte. Por isso é que a gente fala o paranirvana do Buda. A gente nunca diz a morte do Buda, é o paranirvana do Buda. Porque é o momento onde ele abandona o corpo e se estabelece no paranirvana, o estado além do nirvana. Bom, hora da gente terminar. Nós vamos começar daqui a pouco a meditação, né? Que não vai ser conduzida pelo Lama Sonan, vai ser conduzida por mim mesmo. O Lama Sonan está viajando hoje. Vamos fazer aqui a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha,
possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.